Meu nome é Silvana Becker. Tenho 72 anos e, para minha família, sou apenas a avó quieta que serve café nos almoços de domingo. Ninguém sabe quem eu realmente fui. Ninguém imagina os segredos que carrego há mais de 40 anos. Naquele domingo de março, tudo mudou. Eu estava na cozinha da casa do meu filho Marcelo, em Porto Alegre, ajudando a servir o almoço como sempre faço. A mesa estava farta. Arroz carreteiro, costela na churrasqueira, salada de batata. Minha nora Patrícia conversava animada com a irmã dela, Renata, que tinha acabado de voltar de uma viagem à Europa. Elas riam, falavam sobre Paris, sobre os cafés, sobre a Torre Eiffel. E então, achando que eu não entendia, Patrícia disse em francês, com um sorriso de desdém: Cette vieille ne comprend rien. Elle mange et dort seulement. Essa velha não entende nada. Só come e dorme. Todos riram. Meu filho Marcelo, a cunhada Renata. Até meus netos deram risadinhas sem entender direito. E eu, de pé com um copo de água na mão, senti algo se romper dentro de mim. Não era raiva. Era a percepção dolorosa de que eu mesma construí essa imagem. Eu escolhi ser invisível. Escolhi esconder quem fui para proteger um segredo que nunca tive coragem de revelar. Então fiz algo que não fazia há décadas. Endireitei a postura, pousei o copo e falei, em francês impecável, com o sotaque parisiense que nunca perdi. J'ai été professeur à la Sorbonne avant ta naissance. J'ai enseigné la littérature française pendant 15 ans à Paris. Fui professora na Sorbonne antes de você nascer. Ensinei literatura francesa por 15 anos em Paris. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi absoluto. Patrícia ficou branca. Marcelo me olhou como se estivesse vendo uma estranha. As crianças pararam de brincar. O mundo inteiro parou. E naquele instante, percebi que não havia mais volta. 42 anos de mentiras estavam prestes a desmoronar. Porque a verdade é muito pior do que minha família imagina. Eu não fui apenas uma professora brilhante que abandonou Paris por saudades do Brasil. Eu fugi. Fugi grávida, sozinha, destruída. Fugi de um escândalo que acabou com minha carreira, minha reputação, minha vida. Fugi de um homem casado que me prometeu o mundo e me deixou com nada além de um filho na barriga. E uma vergonha tão profunda que me fez enterrar quem eu era. Marcelo cresceu achando que o pai era um herói francês que morreu num acidente de carro. Uma mentira que inventei para protegê-lo, para proteger a mim mesma. Mas Laurent Mercier nunca morreu. Ele simplesmente me abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Voltou para a sua esposa em Lyon e nunca mais deu notícias. E eu, demitida da Sorbonne, humilhada publicamente, voltei ao Brasil carregando a vergonha como quem carrega uma cruz. Casei-me com Hélio anos depois. Um homem bom que sabia da verdade e nunca me julgou. Ele criou Marcelo como filho. Me deu dignidade de volta. Mas mesmo assim, nunca perdoei a mim mesma. Nunca mais falei francês. Nunca mais abri um livro de poesia. Enterrei Silvana Becker, a professora, e vesti a máscara da mulher comum. Até aquele domingo. 3 dias depois de responder a Patrícia em francês, recebi uma carta. Dos Correios, com selo francês e remetente de Lyon. Meu coração quase parou quando vi o nome. Laurent Mercier. Ele estava morrendo. Câncer. 3 meses de vida, talvez menos. E queria me pedir perdão. Queria saber se o bebê tinha nascido. Queria, antes de morrer, conhecer o filho. Meu mundo desabou novamente, porque agora eu tinha que decidir. Contar a verdade para Marcelo e destruir a imagem que ele tem do pai? Ou continuar mentindo e negar a ele o direito de conhecer sua própria origem? Mas a decisão foi tirada das minhas mãos quando Marcelo, ainda em choque com minha revelação sobre Paris, me procurou. Ele queria saber tudo. Queria entender por que eu escondi minha vida por tanto tempo. E quando olhei nos olhos do meu filho, percebi que não podia mais mentir. Escrevi tudo, 20 páginas manuscritas contando toda a verdade.
Sobre Laurent, sobre o amor proibido, sobre a gravidez, sobre o abandono, sobre a vergonha que me trouxe de volta ao Brasil. E dei para Marcelo ler. O que aconteceu depois mudou tudo, porque Marcelo decidiu fazer algo que eu nunca tive coragem de fazer. Ele foi para a França, sozinho, para confrontar Laurent, para ouvir o lado dele da história, para talvez perdoar o pai que nunca conheceu. E eu fiquei aqui, em Porto Alegre, esperando para saber se meu filho voltaria me odiando por ter mentido a vida inteira. Esperando para saber se Laurent realmente merecia perdão. Esperando para descobrir se eu mesma era capaz de perdoar. Não Laurent, mas a mim mesma. Porque alguns silêncios pesam mais que qualquer palavra. E algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser ditas antes que seja tarde demais. Eu passei 42 anos escondida. 42 anos carregando culpa, vergonha e arrependimento. Mas naquele domingo, quando respondi em francês, quando olhei nos olhos da minha família e me permiti ser vista, algo dentro de mim começou a despertar. A professora que fui, a mulher que amei, a Silvana que nunca deveria ter sido enterrada. Agora, com a carta de Laurent nas mãos, com meu filho na França, com minha família finalmente conhecendo a verdade, só me resta uma pergunta. Será que ainda há tempo para recomeçar? Será que uma mulher de 72 anos que passou a vida inteira se escondendo pode finalmente se permitir viver? Eu não sei a resposta. Mas pela primeira vez em décadas, estou disposta a descobrir. Esta é a história de como um único comentário em francês destruiu 42 anos de mentiras. De como um segredo enterrado voltou à superfície no pior, ou talvez no melhor, momento possível. De como aprendi, do jeito mais doloroso, que esconder quem somos não nos protege, apenas nos aprisiona. E de como, no fim, a única pessoa que precisava do meu perdão era eu mesma. Acordei naquele domingo de março com o cheiro de chuva no ar. Porto Alegre estava cinzenta, como sempre fica no outono, quando o vento minuano traz aquele frio úmido que entra pelos ossos. Meu apartamento em Petrópolis é pequeno. Sala, cozinha, um quarto e uma varanda, onde cultivo malmequeres e um pé de hortelã que insiste em crescer, mesmo quando eu esqueço de regar. Morar sozinha nunca me incomodou. Pelo contrário, depois que Hélio morreu há 6 anos, aprendi a valorizar o silêncio. Aquele silêncio que não julga, que não pergunta, que não exige explicações. Levantei da cama às 7 da manhã, como faço todos os dias, mesmo nos domingos. Velhice não me trouxe o luxo de dormir até tarde. O corpo acorda cedo, e a mente junto com ele, trazendo memórias que eu preferiria deixar enterradas. Fiz meu café preto sem açúcar e comi 2 fatias de pão com manteiga enquanto olhava pela janela. Lá embaixo, na rua, algumas crianças jogavam bola mesmo com o tempo fechado. Seus gritos de alegria subiam até meu 3º andar e me faziam lembrar de Marcelo pequeno, correndo no Parque Redenção com uma pipa nas mãos, rindo daquele jeito solto que só criança sabe rir. Marcelo, meu filho. Hoje um homem de 42 anos, gerente de banco, pai de 2, casado com Patrícia há 10 anos. Ele é um bom rapaz, responsável, trabalhador, dedicado à família. Mas entre nós sempre houve uma distância sutil, como se ele me amasse por obrigação, não por proximidade. E eu sei que a culpa é minha. Sempre mantive uma certa reserva, uma parede invisível entre nós. Nunca fui a mãe que abraça demais, que conta histórias da juventude, que se abre. Não porque não o ame. Deus sabe o quanto eu o amo. Mas porque abrir-se significaria revelar o que escondi por 40 anos. E isso eu nunca tive coragem de fazer. Às 10h30, peguei minha bolsa velha de couro, aquela que Hélio me deu no nosso aniversário de casamento, e saí para o ponto de ônibus. Marcelo sempre oferece carona, mas eu prefiro assim. Gosto de ver a cidade, as ruas, as pessoas. Porto Alegre mudou tanto desde que voltei da França em 1982.
Naquela época, Petrópolis ainda era um bairro tranquilo, quase interiorano. Hoje está cheio de prédios, cafeterias moderninhas, gente jovem com fone de ouvido e pressa nos olhos. O ônibus 174 me deixou na Avenida Protásio Alves, perto da casa de Marcelo. Ele mora num sobrado bonito, bem cuidado, com um jardim na frente e uma churrasqueira nos fundos. Patrícia sempre fez questão de manter tudo impecável. Ela é daquelas mulheres que organizam gavetas por cor e lavam o chão da sala todo dia. Uma perfeccionista. Ou, como eu aprendi a perceber com o tempo, uma mulher insegura que tenta controlar o mundo ao redor para não sentir que está perdendo o controle de si mesma. Toquei a campainha e foi Arthur, meu neto de 8 anos, quem abriu a porta. Vó Silvana! Ele gritou, me abraçando pela cintura. Oi, meu amor, respondi acariciando seus cabelos castanhos. Tá ajudando a mãe na cozinha? Não, eu tô jogando videogame. A Isa que tá ajudando. Isabela, de 5 anos, apareceu logo atrás, com um avental rosa cheio de farinha. Vovó, eu tô fazendo pão, ela anunciou orgulhosa. Que linda, minha princesa. Depois você me mostra, tá bom? Entrei na casa. O cheiro de almoço já tomava conta de tudo. Feijão, arroz, carne assada. Patrícia estava na cozinha de costas para mim, mexendo alguma coisa no fogão. Ela não virou quando eu entrei. Boa tarde, Patrícia. Cumprimentei. Oi, Silvana. Ela respondeu seca, sem olhar. Marcelo tá no churrasco lá fora. Fui até os fundos. Marcelo estava junto da churrasqueira, virando uma costela com uma cerveja na mão. Ele sorriu quando me viu. Oi, mãe. Chegou cedo hoje. O ônibus estava rápido. Menti. Na verdade, saí mais cedo porque não gosto de ficar sozinha em casa no domingo. Mas isso eu nunca diria. Renata vai almoçar com a gente hoje, Marcelo avisou. A irmã da Patrícia. Ela voltou de uma viagem da Europa, tá cheia de histórias. Senti um aperto no peito. Europa, histórias. Palavras que mexem comigo de um jeito que ninguém percebe. Que bom. Forcei um sorriso. Vou ajudar na cozinha então. Voltei para dentro. Patrícia estava batendo um creme no liquidificador. Lavei as mãos e comecei a arrumar a salada de batata. Algo que sempre faço nesses almoços. Descascar batata, cortar em cubinhos, misturar com maionese, cheiro verde e ovos cozidos. Tarefas simples que me fazem sentir útil. Renata chegou por volta do meio-dia. Ela é mais nova que Patrícia. Deve ter uns 32 anos. Trabalha com marketing digital e viaja bastante. Entrou pela porta da frente falando alto, cheia de energia, com 2 garrafas de vinho na mão. Gente, Paris estava incrível, ela anunciou, antes mesmo de cumprimentar todo mundo. Meu coração disparou. Paris? Conta tudo, Patrícia pediu, animada pela primeira vez no dia. Nos sentamos todos à mesa. A comida estava farta. Arroz carreteiro, feijão tropeiro, carne assada, salada de batata, farofa, vinagrete. Marcelo trouxe a costela da churrasqueira, fumegante e perfumada. Os netos correram para seus lugares. Renata abriu o vinho e começou a contar. Sério, eu nunca imaginei que Paris fosse tão linda de verdade. A Torre Eiffel à noite, o Sena, aqueles cafezinhos. Ela falava com entusiasmo, gesticulando. E o pessoal lá é super elegante, sabe? Até para tomar um café eles se arrumam. Eu comia em silêncio, mastigando devagar, cada garfada pesando como pedra. E você foi no Louvre? Patrícia perguntou. Fui. Passei o dia inteiro lá. Mas o que eu mais gostei mesmo foi do Quartier Latin. Tem uma livraria antiga chamada Shakespeare & Company, cheia de livros usados. É mágico. Quartier Latin. Meu estômago embrulhou. Eu morei ali. Meu apartamento ficava na Rue de la Huchette, a 5 minutos dessa livraria. Eu ia lá toda semana comprar edições antigas de poesia francesa. Lorraine me encontrava lá às vezes. Líamos juntos, rimos juntos, nos perdemos juntos. Vó, a senhora tá bem? Arthur perguntou-me, tirando dos pensamentos.
Estou sim, meu amor. Só tô com um pouquinho de calor. Levantei para buscar água na cozinha. Preciso respirar. Preciso sair dessa mesa. Mas quando voltei, Renata estava falando em francês com Patrícia. Não sei quando elas aprenderam. Provavelmente fizeram algum curso online. Dessas coisas que as pessoas fazem hoje em dia. O sotaque delas era péssimo, arrastado, cheio de erros de pronúncia. Mas elas falavam como se fossem fluentes, rindo, se exibindo. E então Patrícia disse: Cette vieille ne comprend rien. Elle mange et dort seulement. Essa velha não entende nada. Só come e dorme. Renata riu. Marcelo, que entendia um pouco porque fez aulas no banco, riu também, constrangido, mas riu. Os netos riram sem entender. E eu, sentada ali com o copo de água na mão, senti algo se romper dentro de mim. Não foi raiva. Foi decepção. Decepção de ver meu filho rindo de mim. De ver que, para eles, eu era apenas a velha que come e dorme. A sogra inútil, a avó decorativa. E percebi naquele instante que eu mesma construí essa imagem. Eu escolhi ser invisível. Escolhi esconder quem fui. Mas será que valeu a pena? Será que proteger meu segredo justificou me tornar uma sombra na vida da minha própria família? Pousei o copo, endireitei a postura, respirei fundo. E falei, em francês impecável, com o sotaque parisiense que nunca perdi, mesmo depois de 40 anos longe da França. J'ai été professeur à la Sorbonne avant ta naissance. J'ai enseigné la littérature française pendant 15 ans à Paris. Et ton accent est horrible. Fui professora na Sorbonne antes de você nascer. Ensinei literatura francesa por 15 anos em Paris. E seu sotaque é horrível. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi absoluto. Patrícia ficou branca. Renata arregalou os olhos. Marcelo largou o garfo, a boca aberta. Arthur e Isabela pararam de mexer nos pratos. O mundo parou. Levantei da cadeira calmamente e fui para a cozinha. Lavei as mãos na pia, olhando pela janela para o quintal, vendo a chuva fina que começava a cair. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era outra coisa. Talvez alívio, talvez libertação. Marcelo entrou na cozinha atrás de mim. Mãe, ele começou, a voz trêmula. Eu não sabia. Você nunca contou. Você morou em Paris? Foi professora na Sorbonne? Fui, respondi secando as mãos num pano de prato. Por 15 anos. Mas por que você nunca falou nada? Por que escondeu isso da gente? Olhei para ele. Meu filho, meu menino. Aquele que nasceu de um erro, mas que sempre foi a melhor parte da minha vida. Porque algumas coisas são difíceis de explicar, Marcelo. E porque eu achei que esquecer seria mais fácil do que lembrar. Mas mãe, isso é incrível! Você foi professora em Paris. Por que você abandonou tudo? Por que voltou para o Brasil? Eu poderia ter mentido de novo. Poderia ter inventado uma história bonita, romantizada. Mas olhei nos olhos dele e percebi que talvez, só talvez, tivesse chegado a hora de começar a contar a verdade. Voltei porque precisei, disse simplesmente. Mas essa história é longa e não é fácil de contar. Patrícia entrou na cozinha, pálida, os olhos vermelhos. Silvana, eu peço desculpa. Eu não sabia, eu juro. Eu nunca imaginei que... Ela gaguejava. Tudo bem, Patrícia. Cortei sem rispidez, mas com firmeza. Você não sabia porque eu escolhi não contar. Mas agora você sabe. E espero que tenha aprendido que julgar as pessoas sem conhecê-las é um erro que pode custar caro. Ela abaixou a cabeça, envergonhada, e saiu. Marcelo ainda estava parado, me olhando como se estivesse vendo uma estranha. Eu quero saber, mãe. Quero saber tudo. Por favor. Não hoje, Marcelo. Hoje não. Mas, mãe, não hoje. Repeti, desta vez com mais firmeza. Voltei para a sala. Renata tinha ido embora, constrangida. As crianças brincavam no tapete, alheias ao drama dos adultos. Patrícia estava sentada no sofá, cabisbaixa.
Marcelo voltou para a churrasqueira, mas não comeu mais nada. Eu ajudei a recolher a mesa, lavei a louça, arrumei a cozinha como sempre faço. E quando terminei, peguei minha bolsa. "Vou para casa", anunciei. "Mãe, espera, eu te levo." Marcelo se ofereceu. "Não precisa, prefiro ir de ônibus." "Mas mãe..." "Marcelo, eu prefiro ir sozinha. A gente conversa depois." Ele não insistiu. Saí dali sob olhares pesados. A chuva tinha parado, mas o céu continuava cinzento. No ônibus, sentei na janela e fiquei olhando a cidade passar. Pensei em Paris. Pensei em Laurent. Pensei em tudo que perdi. Em tudo que escondi. Cheguei em casa às 5 da tarde. Tirei os sapatos, fiz um chá de camomila e sentei na varanda. O silêncio voltou. Mas dessa vez, ele era diferente. Não era o silêncio protetor de sempre. Era um silêncio inquieto, quase ameaçador, como se ele soubesse que não duraria muito mais tempo. 3 dias depois, na quarta-feira, recebi a carta. Ela chegou pelos correios num envelope bege, com selo francês e remetente de Lyon. Meu coração disparou quando vi o nome. Laurent Mercier. Minhas mãos tremeram ao abrir. Dentro, uma carta manuscrita, em francês, com aquela letra elegante que eu reconheceria em qualquer lugar. Chère Sylvana, sei que não tenho o direito de escrever para você depois de tanto tempo. Sei que te magoei de uma forma que palavras nunca poderão reparar. Mas estou morrendo, Sylvana. Câncer no pâncreas. Os médicos me deram 3 meses, talvez menos. E antes de partir, preciso pedir seu perdão. Preciso dizer que pensei em você todos esses anos. Que fui um covarde, que deveria ter ficado ao seu lado. E preciso saber, o bebê nasceu? Eu tenho um filho? Por favor, responda. Por favor, me dê a chance de, ao menos, saber a verdade antes de morrer. Laurent. Larguei a carta. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Laurent, depois de 42 anos, morrendo, querendo saber do filho. Sentei no sofá e chorei. Chorei como não chorava há décadas. Chorei pela Sylvana jovem, apaixonada, ingênua, que acreditou nas promessas de um homem casado. Chorei pela professora brilhante que fui e que deixei morrer. Chorei pelo filho que cresceu sem pai. Chorei por mim, pela vida que poderia ter tido e não tive. E então, com os olhos inchados e o coração apertado, peguei papel e caneta. Não para responder, mas para começar a escrever a minha história. A história que nunca contei. A história que Marcelo merece saber. Porque se Laurent está morrendo, talvez eu também esteja. Não fisicamente, mas espiritualmente. E se há algo que aprendi nesses anos todos, é que segredos não morrem com a gente. Eles ficam, assombrando quem fica. E eu não quero que Marcelo carregue dúvidas sobre quem eu fui. Ele merece a verdade, por mais dolorosa que seja. Comecei a escrever. E à medida que as palavras saíam, sentia como se estivesse me desenterrando de uma sepultura que eu mesma cavei. Passei a noite inteira escrevendo. As palavras saíam como se tivessem estado presas por décadas, esperando apenas uma fresta para escapar. Contei tudo no papel. Sobre Paris, sobre a Sorbonne, sobre Laurent, sobre o amor proibido, sobre a gravidez, sobre a vergonha que me fez voltar ao Brasil. Escrevi até minhas mãos doerem, até o sol nascer na janela da varanda. Quando terminei, eram quase 20 páginas manuscritas. 20 páginas de verdade crua, sem filtros, sem desculpas. Na quinta-feira de manhã, liguei para Marcelo. "Mãe!" Ele atendeu no segundo toque, a voz preocupada. "Tá tudo bem? Preciso conversar com você. Hoje. Pode vir aqui em casa depois do trabalho?" Houve uma pausa. "Claro, mãe. Que horas?" 7 horas. Vem sozinho. Sem Patrícia. Sem as crianças. Tá bom, eu vou." Desliguei e fiquei olhando para aquelas páginas sobre a mesa. Será que estava fazendo a coisa certa? Será que Marcelo precisava saber? Ou seria apenas meu egoísmo, minha necessidade de alívio? Não sei.
Mas uma coisa eu sabia: segredos têm vida própria. E este já tinha crescido demais. Passei o dia arrumando a casa, preparando um bolo de fubá, o favorito de Marcelo desde criança, e tentando controlar a ansiedade que crescia no meu peito. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Marcelo estava ali, de terno, a gravata afrouxada, o rosto cansado de um dia de trabalho. Mas nos olhos dele havia algo diferente. Curiosidade, talvez até medo. "Oi, mãe", ele disse, me beijando na testa. "Entra, filho." Fiz bolo. Sentamos na pequena mesa da cozinha. Cortei 2 fatias, servi café. Ficamos em silêncio por um momento, mastigando, evitando o inevitável. Foi Marcelo quem quebrou o silêncio. "Mãe, eu não consegui parar de pensar no que aconteceu no domingo. Você realmente foi professora em Paris?" "Fui." "E por que nunca contou? Por que escondeu isso de mim a vida inteira?" Respirei fundo. Pousei o garfo. Olhei para ele. "Porque a verdade é complicada, Marcelo. E porque eu tive medo de como você reagiria." "Medo de quê? De eu ficar orgulhoso?" "Mãe, você foi professora na Sorbonne. Isso é incrível." "Não é só isso, filho. Tem mais. Muito mais. E é por isso que te chamei aqui. Porque eu escrevi tudo." Peguei as páginas manuscritas que estavam em cima do balcão. "Tudo que eu nunca tive coragem de falar. Tá aqui. E eu preciso que você leia." Ele olhou para as páginas, depois para mim. "O que tem aí, mãe?" "A verdade. Sobre mim. Sobre Paris. Sobre seu pai." Vi o corpo dele enrijecer. "Meu pai? O que tem meu pai?" "Ele morreu num acidente, você sempre disse isso." "Eu menti, Marcelo. Seu pai não morreu. Ele nunca existiu da forma que te contei." O silêncio que caiu entre nós foi pesado como chumbo. Marcelo me olhava como se eu tivesse acabado de lhe dizer que a terra era plana. "Como assim ele não existiu? Mãe, do que você tá falando?" "Lê", pedi empurrando as páginas para ele. "Por favor, lê tudo. E depois a gente conversa." Ele pegou as páginas com mãos trêmulas. Começou a ler. Eu levantei, fui para a varanda e acendi a luz do Malmiqueres. Precisava de ar. Precisava não ver o rosto dele enquanto descobria quem eu realmente fui. Fiquei ali por quase 1 hora. Ouvi o barulho das páginas sendo viradas. Ouvi o silêncio pesado da sala. Ouvi, em algum momento, o que parecia ser um soluço abafado. E então, silêncio novamente. Quando finalmente tive coragem de voltar, Marcelo estava sentado no sofá, as páginas no colo, o rosto molhado de lágrimas. "Mãe", ele disse, a voz rouca. "Meu pai era casado?" "Era." "E você sabia?" "Sabia." "E ele te abandonou quando você engravidou?" "Sim." Marcelo fechou os olhos. Respirou fundo. Passou as mãos pelo rosto, limpando as lágrimas. "Você voltou pro Brasil sozinha, grávida, sem emprego, sem nada?" "Vim morar com a vovó Lúcia, em Porto Alegre. Ela me acolheu, mesmo com a vergonha que eu trouxe. Me ajudou a criar você nos primeiros anos." "E o Hélio?" "O pai Hélio que eu conheci, que me criou, que me levava para pescar no Guaíba, que me ensinou a andar de bicicleta. Ele não era meu pai de verdade? Ele foi mais pai para você do que Lohan jamais poderia ter sido, Marcelo. Hélio te amou de verdade. Te criou como filho. Nunca fez diferença. Ele sabia de tudo e escolheu ficar ao nosso lado. Mas meu pai biológico, Lohan, ele tá vivo?" Eu hesitei. Então entreguei a carta que havia recebido. "Lê." Marcelo abriu a carta. Leu em silêncio. Quando terminou, levantou e foi até a janela, de costas para mim. "Ele quer me conhecer", disse a voz embargada. "Ele tá morrendo, Marcelo. Tem 3 meses de vida, talvez menos. E tá pedindo perdão. E você? Você já perdoou ele?" A pergunta me atingiu como um soco. "Não sei, filho. Passei 42 anos tentando esquecer que ele existiu. Não sei se isso é perdão ou apenas fuga." Marcelo virou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles. Uma mistura de dor, raiva e, estranhamente, compaixão.
Você sofreu muito, né, mãe? Senti as lágrimas subirem. Sofri. Mas meu maior medo sempre foi que você sofresse, por causa das minhas escolhas. Que você se sentisse menos amado, menos importante, menos filho. E foi por isso que escondi tudo. Mas mãe, ele disse, se aproximando, eu nunca duvidei do seu amor. Nunca. Você sempre foi a melhor mãe que eu podia ter. Mas eu mereço saber a verdade. E agora que sei, eu preciso decidir o que fazer. Decidir o quê? Se eu vou responder essa carta. Se eu vou conhecer esse homem. Se eu vou dar a ele a chance de pedir perdão. Meu coração apertou. Marcelo, você não precisa fazer isso. Ele não merece... Não é sobre o que ele merece, mãe. É sobre o que eu preciso. Eu passei a vida inteira achando que meu pai era um herói que morreu cedo. Agora descubro que ele era um covarde que te abandonou. Mas ele é meu pai biológico. E se ele tá morrendo, eu preciso pelo menos ouvir o que ele tem a dizer. Por mim, não por ele. Eu quis gritar que ele não precisava, que Lohan não merecia essa bondade. Mas olhei para o meu filho, esse homem de 42 anos, íntegro, generoso, cheio de luz, e percebi que ele tinha razão. Ele merecia fazer suas próprias escolhas, e eu não podia mais protegê-lo da verdade. Se você decidir ir, eu vou com você, disse. Marcelo balançou a cabeça. Não, mãe. Se eu for, preciso ir sozinho. Você já carregou esse peso por tempo demais. Agora é minha vez. Nos abraçamos ali, na sala, por longos minutos. E pela primeira vez em décadas, senti que meu filho realmente me conhecia. Não a Silvana perfeita, a mãe exemplar, a avó discreta. Mas a Silvana real, falha, humana, ferida. Marcelo voltou para casa naquela noite prometendo pensar sobre a carta. Eu fiquei acordada até tarde, revirando memórias, tentando entender se havia feito a coisa certa. Na sexta-feira, recebi uma ligação de Patrícia. Silvana! A voz dela estava diferente, mais suave, quase frágil. Oi, Patrícia. Eu queria pedir desculpas de novo, pelo que eu disse. E queria te convidar para almoçar aqui em casa amanhã. Só eu e você. Sem o Marcelo, sem as crianças. Eu queria te conhecer melhor. Fiquei surpresa. Patrícia nunca tinha demonstrado interesse real em mim. Tudo bem, Patrícia. Eu vou. No sábado, fui até a casa deles. Patrícia me recebeu com um abraço. O primeiro abraço genuíno que ela me dava em 10 anos de convivência. Preparou uma quiche, uma salada e chá gelado. Sentamos na varanda dos fundos, onde o sol de outono entrava suave. Silvana, eu preciso te contar uma coisa. Ela começou mexendo no copo de chá. Eu fui muito injusta com você. Não só no domingo, mas sempre. Eu sempre te vi como, sei lá, como uma sogra chata, antiquada, que não entendia nada do mundo moderno. Mas a verdade é que eu tinha medo de você. Medo? De mim? Medo de que você me julgasse. Minha família é simples, sabe? Meu pai é caminhoneiro. Minha mãe trabalha numa padaria. Eu fiz faculdade com bolsa. Me esforcei muito para chegar onde cheguei. E quando casei com o Marcelo, que vem de uma família mais estruturada, eu sempre senti que precisava provar que era boa o suficiente. E você, com aquele jeito discreto, educado, sempre me pareceu estar me avaliando. Então, eu te mantinha à distância. Fui arrogante porque, no fundo, me sentia inferior. Fiquei em silêncio processando aquilo. Patrícia, a perfeccionista, a controladora, era na verdade uma mulher insegura, lutando para se sentir digna. Patrícia, eu nunca te julguei. Eu te achava competente, dedicada, uma ótima mãe. Mas eu também mantive distância. Não por te achar inferior, mas porque eu mesma estava escondida. Escondida de todos. Eu sei disso agora. E quando você falou em francês naquele domingo, quando você contou que foi professora na Sorbonne, eu me senti tão pequena, tão idiota. Porque eu passei anos te julgando sem conhecer nada sobre você. Ninguém sabia, Patrícia. Nem o Marcelo. Eu escondi de todos. Mas por quê?
Suspirei. Contei para ela de forma resumida a história de Lohan, a gravidez, a volta ao Brasil, a vergonha. Patrícia ouviu em silêncio, os olhos marejados. Você passou por tudo isso sozinha? Ela perguntou com a voz embargada. Não sozinha. Minha mãe me acolheu. E depois Hélio me deu uma nova chance de ser feliz. Mas sim, carreguei essa história sozinha por muito tempo. E agora? O que vai acontecer? Não sei. Marcelo tá pensando em ir pra França conhecer o pai. E eu vou ter que aceitar a decisão dele, seja qual for. Patrícia segurou minha mão. Silvana, você é incrível. Sério, eu queria ter metade da sua força. Apertei a mão dela de volta. Você tem sua própria força, Patrícia. Só precisa parar de tentar provar isso pros outros. Você já é suficiente. Almoçamos juntas, conversamos sobre os netos, sobre a vida, sobre pequenas coisas. Pela primeira vez, senti que havia uma ponte sendo construída entre nós. Não seria fácil, mas era um começo. Na segunda-feira, Marcelo me ligou. Mãe, eu decidi. Vou responder a carta. E vou para a França. Meu coração apertou, mas forcei a voz a permanecer calma. Quando? Semana que vem. Consegui uma passagem. Vou ficar 5 dias. Tempo suficiente para conhecer ele, ouvir o que ele tem a dizer e voltar. E a Patrícia? As crianças? Eles apoiam. Patrícia foi até quem me encorajou. Disse que eu preciso fazer isso por mim. Senti um aperto no peito, mas também algo que eu não esperava sentir. Orgulho. Orgulho do meu filho, que tinha coragem de encarar o passado. Orgulho da minha nora, que tinha a maturidade de apoiá-lo. E talvez um pouco de inveja, porque ele estava fazendo o que eu nunca tive coragem de fazer. Olhar Lohan nos olhos novamente. Você quer que eu vá com você, filho? Não, mãe, mas obrigado. Eu preciso fazer isso sozinho. Tá bom, mas me liga de lá, tá? Me conta como foi. Vou ligar. Prometo. Na quinta-feira seguinte, levei Marcelo ao aeroporto. Ele estava nervoso, mas determinado. Nos despedimos no portão de embarque. Mãe, obrigado. Por ter me contado. Por ter sido forte todos esses anos. E por ter me criado com tanto amor, mesmo carregando tanta dor. Abracei meu filho com força. Volta logo, tá bom? Volto. E vou te contar tudo. Vi ele passar pela segurança e desaparecer no corredor do embarque. Fiquei ali parada, olhando aquele espaço vazio, sentindo um misto de medo e esperança. Marcelo estava indo conhecer o pai. E eu, pela primeira vez em 42 anos, estava soltando as rédeas do passado. Passaram-se 3 dias, sem notícias. Eu tentava não ligar, não pressionar, mas a ansiedade me consumia. E então, na madrugada de domingo, meu telefone tocou. Era Marcelo. Atendi no primeiro toque. Filho, tá tudo bem? Houve silêncio do outro lado. E então, a voz dele quebrada. Mãe, eu o conheci. Conheci o Lohan. E? Mãe, ele tá muito doente. Tá num hospital em Lyon. Já nem consegue mais andar. Mas quando me viu, ele chorou. Chorou e pediu perdão. Disse que destruiu a própria vida com as escolhas que fez. Que perdeu tudo. A família, a carreira, o respeito. Que nunca mais foi feliz depois de ter te abandonado. Senti as lágrimas subirem, mas forcei a voz a permanecer firme. E você? O que você sentiu? Senti raiva, mãe. Muita raiva. Mas também pena. Porque ele tá pagando o preço. E vai morrer sozinho carregando esse arrependimento. Você perdoou ele? Eu disse que precisava de tempo, que não sabia se conseguiria perdoar, mas que agradecia por ter me dado a chance de existir. E que você foi a pessoa mais incrível que poderia ter me criado. Que ele não merecia você. E que eu tinha orgulho de ser seu filho. Desabei. Chorei como não chorava há anos. Mãe, tá tudo bem aí? Tá, filho. Tá tudo bem. Você não tem noção do quanto essas palavras significam pra mim. Tem mais uma coisa, mãe. Lohan me deu uma carta. Pra você. Disse que, se você quiser ler, talvez te traga alguma paz. Mas que entende se você não quiser. Traz a carta.
Eu vou decidir se quero ler quando você voltar. Tá bom. Volto amanhã à noite. Te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Muito. Desliguei e fiquei ali, sentada na escuridão da sala, chorando. Chorando de alívio, de dor, de amor, de tudo ao mesmo tempo. Meu filho tinha encontrado o pai. E, de alguma forma, isso não havia nos separado. Pelo contrário, havia nos aproximado. E eu, pela primeira vez em décadas, sentia que talvez, apenas talvez, estivesse pronta para perdoar. Não Lohan, mas a mim mesma. Marcelo chegou na segunda-feira à noite, os olhos fundos de cansaço e emoção. Fui buscá-lo no aeroporto. Quando o vi saindo do desembarque com uma mochila nas costas e um envelope amarelo nas mãos, senti o coração apertar. Aquele envelope, a carta de Lohan para mim. Nos abraçamos em silêncio. Não precisávamos de palavras naquele momento. O abraço dizia tudo. Ele tinha ido, tinha voltado, e ainda éramos mãe e filho. Nada havia mudado nisso. No carro, durante o caminho até minha casa, Marcelo me contou detalhes. Lohan estava internado numa ala de cuidados paliativos no hospital de Lyon. Tinha emagrecido muito. O cabelo já havia caído por causa da quimioterapia, que abandonara semanas antes, quando os médicos disseram que não havia mais nada a me fazer. Mas os olhos, segundo Marcelo, ainda tinham aquele brilho que eu me lembrava. Um brilho inteligente, curioso, cheio de vida mesmo quando a vida já estava indo embora. Ele me perguntou sobre você, Marcelo disse, os olhos fixos na estrada. Perguntou se você era feliz, se tinha se casado, se tinha sido amada como merecia. E o que você respondeu? Disse que sim, que o pai Hélio te amou muito, que vocês foram felizes juntos, que você me criou com amor, dignidade e força. E que, apesar de tudo, você construiu uma vida boa. Senti as lágrimas subirem, mas não as deixei cair. Ainda não. Ele chorou quando eu disse isso. Marcelo continuou. Disse que era o que ele mais queria ouvir. Que você merecia ser feliz, mesmo que não fosse ao lado dele. Ficamos em silêncio até chegarmos em casa. Subimos para meu apartamento. Fiz chá de camomila, como sempre faço quando preciso acalmar os nervos. Sentamos à mesa da cozinha. Marcelo colocou o envelope amarelo entre nós. É sua decisão, mãe. Se quiser ler, leia. Se não quiser, eu entendo. Não tem problema. Olhei para aquele envelope. 42 anos de silêncio estavam ali, prestes a serem quebrados. Será que eu queria isso? Será que precisava? Ou seria melhor deixar o passado onde ele estava? Enterrado, esquecido, morto? Vou ler, decidi. Mas não agora, quando eu estiver pronta. Marcelo concordou. Ficamos conversando até tarde sobre a viagem, sobre Lyon, sobre o hospital. Ele me contou que Lohan tinha uma foto minha na mesinha de cabeceira. Uma foto antiga de quando eu tinha 20 e poucos anos, no Jardim de Luxemburgo, em Paris, rindo com um livro na mão. Eu me lembrava daquela foto. Lohan tinha tirado num domingo de primavera, logo depois de termos nos conhecido. Ele guardou a foto por todos esses anos, Marcelo disse com a voz embargada. E disse que olhava para ela toda noite antes de dormir, que te amou até o fim, mas que sabia que não merecia seu perdão. Não respondi. Não sabia o que dizer. Será que Lohan realmente me amou? Ou era apenas a culpa falando por ele no final da vida? Não sei. Talvez nunca saiba. Marcelo foi embora perto da meia-noite. Fiquei sozinha com o envelope amarelo sobre a mesa. Olhei para ele por longos minutos. E então, com mãos trêmulas, abri. Dentro, 3 páginas manuscritas em francês. A letra de Lohan, mais trêmula do que eu me lembrava, mas ainda a mesma. Comecei a ler. Chère Silvana, não sei por onde começar. Talvez por um pedido de desculpas. Ou talvez por uma confissão. Você foi o amor da minha vida. E eu a destruí. Sei que não tenho o direito de escrever para você depois de tanto tempo. Sei que as palavras não consertam o que quebrei. Mas estou morrendo, Silvana. E preciso que você saiba a verdade.
A verdade que nunca tive coragem de te contar quando ainda havia tempo. Quando te conheci, em 1978, na Sorbonne, eu já estava preso num casamento morto. Helene e eu nos casamos por convenção, por pressão das famílias, por tudo, menos amor. Vivíamos como estranhos sob o mesmo teto. E então você entrou na minha vida, brilhante, apaixonada, cheia de luz. E eu me apaixonei como nunca havia me apaixonado antes. Prometi a você que deixaria a Helene. E eu quis, Silvana. Deus sabe o quanto eu quis. Mas quando você engravidou, quando me contou, o medo tomou conta de mim. Medo do escândalo, do julgamento, de perder minha posição na universidade, de decepcionar minha família. E eu fugi. Fugi como o covarde que sempre fui. Voltei para Lyon, voltei para Helene. Fingi que nada havia acontecido. Mas você não saiu da minha cabeça um único dia. Eu te escrevi dezenas de cartas que nunca enviei. Pensei em você toda manhã ao acordar e toda noite ao dormir. E me odiei. Me odiei profundamente por ter te abandonado. Helene descobriu a verdade anos depois. Descobriu sobre você, sobre o bebê. E me deixou. Fiquei sozinho. Perdi meu emprego na Sorbonne por causa do escândalo. Caí no álcool. Destruí minha própria vida. E ainda assim, nunca tive coragem de te procurar. De pedir perdão. De saber se você estava bem, se o bebê havia nascido saudável, se vocês precisavam de mim. Só agora, no final, encontrei coragem. Talvez porque não tenho mais nada a perder. Ou talvez porque finalmente entendi que morrer sem pedir seu perdão seria morrer 2 vezes. Seu filho, nosso filho, é um homem admirável. Vi nos olhos dele a sua força, a sua bondade, a sua luz. E entendi que você fez um trabalho melhor sem mim do que eu jamais poderia ter feito ao seu lado. Ele te ama profundamente, Silvana, e tem orgulho de você. Isso me deu uma paz que eu não esperava sentir. Não estou pedindo seu perdão porque acho que mereço. Estou pedindo porque sei que você merece paz. E talvez perdoar seja o único jeito de encontrar essa paz. Não por mim, mas por você mesma. Se um dia, lá no outro lado, se Deus for misericordioso comigo, o que duvido, eu gostaria de te pedir perdão pessoalmente. Mas até lá, saiba que você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E que meu maior arrependimento não foi ter te amado, foi ter te abandonado. Adieu, mon amour. Laurent. Terminei de ler e larguei as páginas sobre a mesa. As lágrimas desceram, quentes, molhando meu rosto. Chorei por Laurent. Chorei por mim. Chorei pela Silvana jovem que amou e foi abandonada. Chorei pela professora que fui e que deixei morrer. Chorei pelos 42 anos de silêncio, de vergonha, de dor escondida. Mas também chorei de alívio, porque finalmente, depois de tanto tempo, eu sabia a verdade. Laurent me amou. Ele errou, foi covarde, me destruiu. Mas me amou. E isso, de alguma forma estranha, me libertava. Porque significava que eu não tinha sido apenas uma idiota apaixonada. Significava que aquele amor tinha sido real, mesmo que tenha terminado em tragédia. Peguei a carta, dobrei com cuidado e guardei na gaveta da minha escrivaninha, junto com as 20 páginas que escrevi para Marcelo. 2 testemunhos de uma vida que quase ninguém conheceu, mas que agora finalmente tinha sido contada. Nos dias seguintes, algo mudou em mim. Não sei explicar direito o quê, mas era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Voltei a fazer coisas que não fazia há décadas. Abri a caixa velha no armário onde guardava meus livros de literatura francesa. Peguei meu exemplar gasto de Les Fleurs du Mal, de Baudelaire, e li alguns poemas em voz alta, na varanda, enquanto o sol se punha sobre Porto Alegre. Minha pronúncia francesa ainda era perfeita. As palavras saíam naturalmente, como se eu nunca tivesse parado de falar o idioma. Patrícia veio me visitar na quarta-feira. Trouxe os netos. Arthur e Isabela correram para mim, me abraçando com aquele carinho puro que só criança tem.
e Patrícia, pela primeira vez, sentou ao meu lado e perguntou sobre Paris. Silvana, como era a vida lá? Conta pra mim. E eu contei. Contei sobre as aulas na Sorbonne, sobre os cafés da Rive Gauche, sobre as tardes lendo no Jardim de Luxemburgo, sobre os debates acalorados com outros professores, sobre a paixão pela literatura. Patrícia ouvia fascinada, fazendo perguntas, genuinamente interessada. E percebi que, pela primeira vez, estava construindo uma relação verdadeira com minha nora. Você era incrível, Silvana, ela disse no fim da tarde. E ainda é. Eu quero que meus filhos conheçam essa avó. A avó que foi professora em Paris, que fala francês, que ama literatura. Não só a avó que serve café. Sorri. Um sorriso genuíno que vinha de dentro. Eu também quero isso, Patrícia. No sábado, Marcelo me ligou. Mãe, recebi uma mensagem de Lyon. Laurent morreu ontem à noite. No sono, sem dor. Fiquei em silêncio processando a informação. Laurent estava morto. O homem que me amou. O homem que me abandonou. O pai do meu filho. Estava morto. Como você tá? Perguntei. Estranho. Triste, mas também em paz. Sinto que fiz a coisa certa. Que dei a ele a chance de se despedir. E isso me trouxe uma paz que eu não esperava. Eu também tô em paz, filho. Finalmente. Ele deixou algo pra você, mãe. Uma caixa. Os advogados dele vão enviar pelos correios. Deve chegar em umas 2 semanas. Tá bom, vou esperar. Desliguei e fiquei olhando para o horizonte. Laurent estava morto. E eu, surpreendentemente, não sentia raiva. Nem dor. Apenas uma tristeza suave. Como se estivesse me despedindo de um capítulo antigo da minha vida que finalmente podia ser fechado. A caixa chegou 3 semanas depois. Era pequena, de madeira, com um lacre francês. Abri com cuidado. Dentro algumas coisas. A foto que Marcelo havia mencionado. Eu, jovem, rindo no Jardim de Luxemburgo. Um exemplar antigo de Une saison en enfer, de Rimbaud, com dedicatória minha na primeira página. Para Laurent, que me ensinou a ver a poesia na filosofia. Com amor, Silvana. E um anel de ouro simples, com uma inscrição por dentro. Pour toujours, L, para sempre. Segurei o anel contra a luz. Laurent tinha guardado aquele anel por mais de 40 anos. Um anel que provavelmente pretendia me dar um dia. Um futuro que nunca aconteceu. Coloquei o anel de volta na caixa. Não tinha raiva, não tinha rancor. Apenas uma melancolia suave, acompanhada de algo que demorei a reconhecer. Perdão. Eu tinha perdoado Laurent. Não porque ele merecesse, mas porque eu merecia paz. No domingo seguinte, fui ao almoço na casa de Marcelo. Mas dessa vez, algo era diferente. Patrícia me recebeu com um abraço apertado. Os netos correram para mim gritando: Vó Silvana! Toi! E Marcelo, ao me ver, sorriu daquele jeito que eu não via há anos. Um sorriso leve, genuíno, sem peso. Mãe, antes de almoçar eu queria te mostrar uma coisa, ele disse. Me levou até o escritório dele. Na parede, emoldurada, estava a foto que Laurent havia guardado. Eu, jovem, no Jardim de Luxemburgo. Achei que era importante ter isso aqui, Marcelo explicou. Para lembrar de quem você foi, de quem você é. Senti as lágrimas subirem, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram de gratidão. Obrigada, filho. Não, mãe. Obrigado a você. Por ter sido forte. Por ter me criado. Por ter me ensinado, mesmo sem saber, o que é coragem de verdade. Nos abraçamos. E naquele abraço, senti que finalmente, depois de tantos anos, eu tinha voltado a ser inteira. Não mais dividida entre a Silvana que fui e a Silvana que fingi ser. Apenas Silvana. Com erros, acertos, dores e vitórias. Naquela tarde, depois do almoço, enquanto todos conversavam na sala, Arthur veio até mim com um livro nas mãos. Vó, a professora mandou a gente fazer um trabalho sobre pessoas inspiradoras. Posso fazer sobre você?
Olhei para aquele menino de 8 anos com os olhos brilhando de curiosidade. Sobre mim? Por quê? Porque você foi professora em Paris. Isso é demais. Nenhum dos meus amigos tem uma avó que morou em outro país e dava aula numa universidade famosa. Sorri. Um sorriso largo, cheio de vida. Claro que pode, meu amor. E sabe de uma coisa? Eu tenho umas histórias sobre Paris que você vai adorar. Sentamos juntos no sofá. E pela primeira vez em décadas, comecei a contar histórias sobre minha vida. Sobre a Sorbonne, sobre os alunos, sobre os debates literários, sobre a beleza de Paris no outono. Arthur ouvia fascinado, fazendo perguntas, anotando tudo num caderninho pequeno. Marcelo nos observava de longe, os olhos marejados. Patrícia veio sentar ao nosso lado também, querendo ouvir. E Isabela, curiosa, subiu no meu colo. Vó, você pode me ensinar francês? Ela perguntou. Posso sim, minha linda. Posso ensinar vocês dois. E foi assim, naquele domingo de outono em Porto Alegre, cercada pela minha família, que percebi algo fundamental. Eu tinha passado 42 anos me escondendo, tentando esquecer quem eu fui. Mas esquecer não me trouxe paz. Apenas solidão. A paz só veio quando tive coragem de lembrar, de contar, de ser novamente Silvana Becker. Não apenas a avó, não apenas a viúva, mas a professora, a mulher que amou, que errou, que sofreu, mas que sobreviveu. Naquela noite, antes de dormir, abri meu exemplar de Baudelaire e li um poema em voz alta só pra mim. Ô morte, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, si pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Ó morte, velho capitão, é hora, levantemos a âncora. Este país nos entedia, ó morte. Partamos. Fechei o livro e sorri. Não, Baudelaire, eu não queria mais partir. Não queria mais fugir. Pela primeira vez em décadas, eu queria ficar. Queria viver. Queria ser vista. Queria ser conhecida. E, finalmente, eu estava pronta para isso. Epílogo. 6 meses depois, numa manhã fria de agosto, recebi um convite inesperado. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul estava organizando um ciclo de palestras sobre literatura francesa e queriam me convidar para falar sobre simbolismo francês, minha área de especialização na Sorbonne. A princípio, hesitei. Fazia mais de 40 anos que eu não dava aulas. Será que ainda era capaz? Mas Marcelo me encorajou. Patrícia me ajudou a escolher a roupa. E os netos fizeram cartazes com "Vá, vó, você consegue!". No dia da palestra, o auditório estava cheio. Estudantes de letras, professores, curiosos. Subi no palco com o coração acelerado. Olhei para a plateia e vi na primeira fileira Marcelo, Patrícia, Arthur e Isabela. Minha família, meu alicerce. Respirei fundo e comecei. Boa tarde, meu nome é Silvana Becker. Fui professora de literatura francesa na Sorbonne por 15 anos. E hoje, depois de um longo silêncio, estou aqui para compartilhar com vocês minha paixão pelos simbolistas franceses. E comecei a falar sobre Verlaine, sobre Rimbaud, sobre Mallarmé, sobre a busca pela beleza, pela transcendência, pela verdade escondida nas entrelinhas. Falei com paixão, com conhecimento, com vida. E percebi enquanto falava que aquela mulher, a professora, a estudiosa, a apaixonada por literatura, nunca tinha morrido. Ela apenas tinha estado adormecida, esperando o momento certo para despertar. Quando terminei, 1h30 depois, o auditório explodiu em aplausos. Estudantes vieram conversar comigo, pedir indicações de livros, agradecer pela palestra. E eu, com 73 anos nas costas e um coração finalmente em paz, sorri. Porque aprendi, do jeito mais difícil possível, que esconder quem somos não nos protege, apenas nos aprisiona. E que a verdadeira liberdade vem quando temos coragem de ser vistos, com todas as nossas feridas, nossos erros, nossas histórias. Lohan me abandonou, a vida me quebrou, a vergonha me escondeu.
Mas eu sobrevivi. E no fim, não foi o perdão dele que me libertou. Foi o meu próprio perdão. O perdão que me dei por ter sido humana, por ter errado, por ter amado. E agora, finalmente, eu podia viver. De verdade. Com o passado reconhecido, o presente vivido e o futuro aberto. Saí daquele auditório de mãos dadas com meus netos, com meu filho ao meu lado, com minha nora sorrindo para mim. E senti pela primeira vez em décadas que estava completa. O silêncio que guardei por tanto tempo havia sido quebrado. E no lugar dele havia algo muito mais precioso. Minha própria voz. E eu não pretendia mais calá-la. Durante o almoço de domingo, minha nora disse em francês: "Essa velha não entende nada. Só come e dorme." Todos riram, até eu levantar e responder, fluente no mesmo idioma: "Fui professora em Paris antes de você nascer." O silêncio que veio depois deixou todos pálidos.